Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Leonardo Pisciani. Deputado, a sua queda na liderança do partido se deu por conta de muitas especulações, entre elas a de que o senhor iria indicar para a comissão do impeachment uma lista barba, cabelo e bigode de, digamos, partidários do movimento contra o impeachment, ou seja, pessoas que são simpatizantes da presidente Dilma, que defendem a permanência da presidente Dilma. Me parece que o senhor refluiu um pouco nessa posição. O senhor vai fazer uma indicação agora, depois do recesso, uma indicação que vai refletir com mais exatidão a posição da bancada. É isso, deputado? Primeiro, Ricardo, esses dois pontos nesse assunto são importantes ficarem bem claros. Primeiro que na primeira indicação, quando eu a fiz, eu não botei em momento nenhum uma composição apenas de deputados com posição contra o impeachment. Na sua maioria, que aliás é a maioria da bancada, é a posição da maioria da bancada do PMDB neste momento, eu botei deputados que não tinham ainda manifestado a sua posição, nem contra, nem a favor. E deputados mais moderados, e com algum critério. Por exemplo, eu botei o fundamento principal do impeachment, essa questão das pedaladas fiscais, quanto à matéria orçamentária. Então, eu botei o coordenador da bancada na comissão de orçamento, para estar na comissão, trabalha diretamente com esse tema. Botei o coordenador na comissão de justiça, para participar. Não sei a posição deles, não sei se eles são favoráveis ou contrários ao impeachment, mas uma decisão técnica. Teve um critério. Um critério técnico. Eu participava, porque todos os líderes estão participando. Depois o outro tema, que se disse também que essa divergência no PMDB levou à apresentação das chapas avulsas e à derrota da chapa apresentada pelo líder, o que é uma grande falácia. Os números mostram isso. Foram 73 votos de diferença de uma chapa para outra. Toda a bancada do PMDB tem 66 deputados, e naquela votação votaram 59. Então, nem a totalidade da bancada do PMDB mudaria o resultado da votação. Portanto, houveram defecções em todas as bancadas, ou na grande maioria das bancadas. Por que houve? É simples, esse é um tema importante, um tema que mobiliza, são 65 vagas na comissão, portanto, 450 deputados ficam de fora dessa comissão, e muitos gostariam de participar. Então, não é uma situação fácil de se mediar. Mas, objetivamente, respondendo à sua pergunta, eu pretendo fazer uma nova indicação, modificar os nomes, vamos colocar tanto pessoas que tenham posição declarada contrária ao impeachment, como pessoas que tenham posição declarada a favor. Guardando a proporção, digamos, e vamos botar alguns que não tenham ainda uma posição pré-concebida. Perfeito. Deputado, por falar em posição pré-concebida, como é que o senhor analisa, quer dizer, essa questão específica do impeachment em relação às pedaladas? Porque a presidente Dilma tem dito na sua defesa que ela é uma pessoa honrada, que não há nada que pese contra ela, e de fato não há. Mas a oposição diz, não é sobre isso que estamos falando. Estamos falando sobre uma transgressão da lei orçamentária. E nesse ponto, digamos, esse é o ponto em que a presidente errou e, portanto, deve pagar por isso com o seu mandato. Como é que o senhor vê a questão específica das pedaladas? São procedentes ou não? Me parece que, inclusive, que vários presidentes anteriores, a começar pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, praticaram as famosas pedaladas sem que houvesse nenhum tipo de reação da oposição. Veja, Ricardo, o Tribunal de Contas da União, ele sempre referendou, com algumas ressalvas, mas sempre referendou as chamadas pedaladas fiscais em governos anteriores, por décadas. Por isso eu acho que isso não configura um crime de responsabilidade. O que nós podemos fazer, e é bom, outro ponto, de que não houve ainda a rejeição das contas. Então, em 2015 houve um parecer do TCU, o parecer do TCU ele é encaminhado ao Congresso
quem tem o poder constitucional de rejeitar ou não as contas é o Congresso. O Tribunal de Contas da União... Em relação a 2014. 2015 não foi nem... Não foi nem votado nem pelo TCU. Nem pelo então, TCU. o TCU produz uma recomendação né, dentro do seu papel. Mas como de 2014 supostamente não seria o caso, porque a presidente não poderia ser... Tanto que o parecer do relator da Comissão Mista de Orçamento em 2014, ele é contrário ao que, Sim, o relator, que recomendou o relator, o senador... Gurgás, ele deu, enfim, o voto contrário ao TCU, que provocou até uma certa reação do TCU, dizendo que o voto dele foi político e não foi técnico. Eu não sei qual voto foi mais político do que técnico. Enfim, agora, tradicionalmente, a Comissão Mista de Orçamento, ela rejeita normalmente mais de 90% das recomendações do TCU. Não só neste caso, em geral. Então, me parece que não dá para se afirmar que há aí um crime de responsabilidade. Por isso eu acho que o impeachment foi aberto sem o fundamento jurídico que o sustentasse. Foi aberto por uma decisão da oposição junto ao presidente da Câmara, que tinha o poder de abrir ou não esse procedimento, que exerceu esse poder, na minha opinião, de forma equivocada, sem o embasamento jurídico necessário. Já que estamos falando no presidente da Câmara, como é que o senhor vê a situação do deputado Eduardo Cunha, que a despeito de inúmeras denúncias que existem contra ele, investigadas inclusive pela Procuradoria-Geral da República, contas no exterior, e há uma solicitação de abertura de inquérito contra ele no Supremo Tribunal Federal, que ainda não foi votado, não foi analisada, mas que em breve certamente será. Como é que o senhor vê? Isso, de certa maneira, está inibindo a produção legislativa, inibindo o trabalho da Câmara, diante da fragilização da sua figura maior, que é o presidente? Olha, eu já por diversas vezes, ao comentar esse assunto, afirmei e afirmo novamente que ninguém deve ser pré-julgado, seja o presidente da Câmara, seja qualquer cidadão. Deve ter assegurado o seu direito de ampla defesa, de contraditório, de modo que eu não faço nenhum pré-julgamento. Agora, o importante é que o quanto mais rápido esses esclarecimentos possam ser dados, esse procedimento que hoje está a cargo do Judiciário possa ser definido, é melhor para casa, porque você não vive uma paralisia nenhuma deslegitimação do Poder Legislativo. Então, o importante é que isso tenha o máximo de velocidade possível no seu desfecho. Se ele for inocente, que seja tratado como tal. Se for culpado, que seja tratado da mesma forma. Ok, eu vou voltar em um minuto. Hoje o Jogo do Poder está recebendo o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Leonardo Pisciani.